Sim, hoje nesse canal a gente vai falar sobre a saga inteira de um dos bonecos mais icônicos da cultura pop, Chucky, o brinquedo assassino. Eu sou o Chucky, o boneco assassino! O Chucky é simplesmente o cara quando o assunto é boneco assassino. E desde 88, ele vem aterrorizando e divertindo várias gerações com a sua risada sinistra, com frases cheias de sarcasmos. Parece que o garoto caiu da árvore da feiura e bateu em todos os galhos na queda. E um jeito debochado que ele tem. O que faz dele um dos vilões mais icônicos do terror. Bem diferente de alguns caras que ficam só perseguindo as vítimas, tá ligado? O Chucky ele fala, ele zoa e ainda tem carisma. Mesmo quando ele tá levando os outros pra conhecer Jesus. Com o tempo, o Chucky mudou muito. Ele começou assustador, depois ele virou muito zoeiro em A Noiva do Chucky, e ele ficou completamente insano no Filho do Chucky. E quer saber? Isso aqui só fez eu gostar ainda mais dele. Hoje ele segue firme e forte com seus filmes e séries, mesmo que às vezes sejam canceladas, mas é claro, como nos filmes, ele sempre volta. Mas antes de falar dos filmes, eu tenho que dizer que esse vídeo aqui faz parte de uma playlist de vídeos com sagas completas. Eu vou deixar o link nos cards e no final do vídeo. Então, claro, passa lá pra dar uma olhada depois e acompanhar várias sagas completas. E como sempre, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E é claro, se você deixou o like e se inscreveu, eu te desejo um bom vídeo. Se não, eu espero que o Chucky vai te visitar de noite. No seu aniversário, vai ganhar um presentinho. Chuck, brinquedo assassino. O filme começa com um assassino fugindo da polícia, sendo abandonado pelo seu parceiro e ainda por cima sendo encurralado. E o que ele faz? Alternativa A, ele se entrega, afinal não tem muito o que fazer. Ou alternativa B, ele troca tiros com a polícia e consegue fugir. Na verdade, nenhuma das coisas. Porque o que acontece é que o cara tava conhecendo o Capiroto pessoalmente. Então ele lança uma magia muito doida, e nisso cai um raio no meio da loja. E ele vira o Flash? Não, ele reencarna em um boneco. Esse boneco se chama Cara Legal, o que é um nome péssimo, mas vida que segue. E é aqui que a gente conhece o Andy, que tá vendo TV e logo é pego pela propaganda infantil, dizendo que ele também pode ter um cara legal e que a mãe dele pode comprar pra ele. Ou ela pode fazer igual minha mãe, mentir, me enrolar e nunca me dar uma pista da Hot Wheels. O Andy faz o café pra mãe dele porque é a primeira lei de uma criança que quer alguma coisa, puxar o saco. Ele até ganha o presente porque é aniversário dele, mas ele ganha a roupa e algumas ferramentas dos caras legais, o que ele não gosta, porque ele quer o boneco. E a Karen tá no trabalho e a sua amiga diz pra ela o seguinte: Karen, tem um ambulante lá atrás da loja vendendo um boneco que é R$100 por 30. No caso ela fala dólares, mas dá pra entender. E ela vai. A amiga dela até quer negociar, mas a Karen dá $50 pra ele pelo boneco. Aí a Meg diz: como é que a gente vai saber se o boneco funciona? E a resposta do cara é simplesmente essa aqui. Aqui pra você, ó! Eles voltam pra loja e o chefe dela diz que ela vai ter que fazer hora extra, mesmo sendo aniversário do filho dela. Então a Meg diz que ela pode cuidar do Andy, mas antes disso, a Karen vai pra casa e entrega o cara legal pro Andy. E o Andy já começa a conversar com o boneco ali mesmo. Começa a brincar, ver TV, e como eu já disse, quem vai passar a noite com ele é a Meg. E então começa a passar a notícia sobre um fugitivo, que na verdade era o Chuck. E o Chuck diz pro Andy que ele quer ver o noticiário. O Andy fala pra Meg, e é claro que a Meg faz pouco caso, porque é um brinquedo falando que quer ver o noticiário, né? Ela pensa logo que o garoto tá inventando história e coloca os dois pra dormir. Mas é claro que o Chuck volta pra assistir TV. E a Meg fica pensando que isso aqui é uma trollagem do Andy. Mas nisso, a Meg coloca os dois pra dormir e vai assistir TV. E até aí, tudo bem. Até que tudo começa a ficar mal. Porque alguém começa a correr no corredor e isso deixa ela morrendo de medo. Mas antes de acontecer alguma coisa, a Karen liga pra Meg, vai perguntar se tá tudo bem. E a Meg, não sabendo que tudo ia ficar mal, diz que sim, que tá tudo tranquilo. Então o Chuck continua rodeando ela e ele mata ela usando um martelo. Na verdade, ela não morre por causa da martelada. Ela morre porque ela cai, sei lá de qual andar, do 8º andar, em cima de um carro. Então, acabou o filme pra ela. A Karen chega no prédio e vê que aconteceu alguma coisa, porque tá tudo cheio de policiais. E eles incrivelmente deixam ela passar, sem ela fazer nenhum esforço. Ela só corre e entra. Ela fica desesperada, achando que aconteceu alguma coisa com o Andy, mas ainda bem que foi só a amiga dela que morreu. O investigador diz que tá tudo muito suspeito, porque tem pegadas bem pequenas em cima da mesa. A princípio, ele desconfiou do Andy, mas o tamanho não bate. O investigador pede pra ver o desenho que tem no sapato do Andy. E a Karen fica atribulada. E assim, ela expulsa a polícia da casa dela. Tipo, aconteceu um crime na casa dela e ela expulsou os caras. Ela pode fazer isso? Uma mulher morreu no apartamento, pô. Como é que a polícia vai embora? O Andy vê que o pé do boneco tá sujo. E ele vai falar pra polícia. Mas é claro que ninguém acredita no moleque. No meio da noite, a Karen ouve o Andy conversando com o Chuck. E de novo, ela não liga pro menino. E assim, você que tá vendo esse vídeo, se alguma criança falar pra você que tem alguma coisa errada acontecendo, acredita, pô. Porque assim, tudo que for de sobrenatural vindo de uma criança é verdade. Os filmes estão aí pra provar isso. O Andy desiste de falar a verdade pra mãe dele, porque a mãe dele não acredita mesmo. Ela até tentou vir pela porta, mas o Chuck, que não é besta nem nada, ele percebe e finge que ele é só um bonequinho. No outro dia, a Karen deixa o Andy na escola, mas ele não entra. Ele foge e ele anda de trem sozinho. Ainda bem que tem um assassino do lado dele, porque ele podia ser que tem confusão, né? E pra onde eles estão indo, você se pergunta? Eles estão indo pra casa do Ed, o ex-parceiro de crime do Chuck, porque ele tá indo se vingar, já que esse cara abandonou ele e agora ele virou um boneco. Então, acontece isso aqui.
Sim, uma explosão. E nisso, é tchau pra mais um. O Andy vai parar na delegacia. E ele começa a contar tudo sobre o Chuck. A Karen chega dizendo que ninguém vai acreditar que foi o Chuck. Se ele não falar a verdade, a polícia vai levar ele pra longe. O Andy implora pro Chuck falar alguma coisa. E adivinhem só, ele não fala nada. Então, o Andy vai passar um tempo no psiquiatra. E a Karen leva o Chuck pra casa. Ela tenta acreditar no filho dela, mas o Chuck continua fingindo muito bem, até que ela percebe que o boneco tá sem pilha. E a menos que já tenha um par de pilha no boneco, não tem como ele tá se mexendo. E não tem um par de pilha no boneco. O que faz a Karen ficar totalmente maluca e dizer que vai queimar o Chuck se ele não falar nada. E agora sim, finalmente o Chuck resolve se mexer. Sua perua desgraçada! Os dois começam a lutar, e o Chuck, além de ser um boneco vivo, também tem uma super força, porque não é possível que ninguém consiga bater nesse boneco de plástico. Então o Chuck foge, e a Karen vai correndo contar tudo pro detetive, e até mostra uma marca de mordida, dizendo que foi o Chuck. Mas mesmo assim, o detetive não acredita. E é nesse momento que ela toma a decisão mais sensata de todas. Ela vai atrás do ambulante que vendeu o brinquedo pra ela, à noite, num lugar totalmente barra pesada, sozinha, sem conhecer ninguém. E é claro que isso aqui não podia dar certo. Ela até acha o cara. Ela pergunta sobre o boneco, mas ele quer mais dinheiro, tipo, ele quer muito mais dinheiro, só que ela não tem mais dinheiro, então ele tenta fazer algo que não se deve fazer, mas nisso o detetive chega pra poder impedir. E o ambulante diz que ele pegou o boneco em uma loja abandonada, então o detetive conta que teve um assassino que morreu nesse lugar. Então, aos poucos, tudo tá se encaixando, mas mesmo assim, o detetive insiste em deixar a Karen em casa, e diz que tá tudo bem, e que ele vai dormir. Ela fica desesperada, continua falando com o detetive, mas mesmo assim, ele vai embora. Só que ele não foi dormir, ele foi pegar a ficha do Chuck pra poder investigar um pouco mais. Só que acontece uma coisa meio chata. O investigador é atacado pelo Chuck, que de novo mostra que ele tem uma força descomunal, porque ele começa a enforcar o cara e até ameaça ele com uma faca. E nisso, ele consegue capotar o carro. E quando parece que ele vai de arrasta pra cima, ele consegue dar um tiro no boneco, que acaba fugindo. Enquanto isso, a Karen tá indo pra antiga casa do Chuck e descobre que esse cara aqui mexia com umas coisas meio erradas, tá ligado? Então o investigador aparece lá e diz que ele tem uma pista. Um cara que o Chuck conheceu, que ensinou pra ele tudo que ele sabe sobre essas magias aí. E achando esse cara, eles vão achar o Chuck. E é verdade, é exatamente isso, porque o Chuck vai atrás desse cara, um cara chamado Johnny. E o Johnny diz que quanto mais tempo o Chuck passar no corpo do boneco, mais ele vai se tornando humano, e ele vai ficar nessa forma pra sempre. O Chuck fica desesperado, afinal ele não quer mais ser um boneco, e ele pede ajuda pro Johnny, que diz pra ele se lascar, e começa a tentar ligar pra polícia. E eu disse tentar, porque o Chuck mostra o boneco voodoo e começa a quebrar o boneco, o que faz o Johnny se quebrar todinho. O Johnny até não queria dizer nada, mas o Chuck tá quebrando ele todinho, então ele fala pro Chuck que ele tem que mudar de corpo com a primeira pessoa que soube que ele tava vivo. Então, ele vai atrás do Andy. A Karen e o detetive aparecem na casa, e eles ficam sabendo que o Chuck vai atrás do Andy, e que o único jeito de vencer é atacando o coração dele. Então nisso, o Johnny vai conhecer Jesus. E o Andy já começa a ver o Chuck de longe, e começa a ficar totalmente desesperado. O Andy consegue fugir, mas ele é pego pelo médico, que acha que ele tá maluco. E assim, bora pensar um pouquinho. Se o médico queria colocar o menino pra dormir, e o Chuck precisa do menino pra trocar de corpo, por que ele não esperou o médico colocar ele pra dormir, pra depois matar o médico e pegar o Andy? Tipo, não era mais fácil fazer isso? Mas enfim, o Chuck, sendo totalmente burro, mata o médico, e todo mundo começa a achar que foi o Andy. E o Andy foge e vai pra casa. Ele se tranca lá e tenta se defender do Chuck, só que não dá muito certo. O Chuck começa a fazer os paranauê dele, mas a Karen e o detetive chegam bem a tempo. Eles atrapalham a magia e o Chuck se esconde. Ele acerta o detetive e vai pra porrada com a Karen, que não consegue acertar um chute nesse bonequinho aí. Só que ela consegue jogar ele na lareira. E cabe ao Andy acender a lareira e fazer churrasquinho do Chuck. Amigos, até o fim, lembra? Esse é o fim, amigo. Eles vão acordar o detetive, mas nisso, o Chuck aparece na sua versão mais assustadora. E pra terminar isso tudo aqui, a Karen começa a meter bala no Chuck, e ele perde vários pedaços. O outro detetive aparece, então eles contam o que aconteceu, e ele diz que ele vai verificar as partes do Chuck. O pessoal fala pra ele não tocar em nada, mas é claro que ele toca, e isso aqui acontece. E finalmente eles conseguem vencer o Chuck. No seu aniversário, vai ganhar um presentinho. Chuck, brinquedo assassino. No primeiro filme, o Chuck levou o farelo, escafedeu, morreu, acabou. Só que não, porque esse filme aqui começa com o Chuck sendo reconstruído e com a empresa que fabricou o cara legal, que é o nome do brinquedo, que é muito ruim, continua sendo muito ruim, a empresa tá tentando se safar. E aqui a gente tem um grande detalhe, porque o dono da empresa pede pro assistente ser bem rápido, porque ele tá querendo ir no banheiro. Eu estou com dor de estômago, Matson. O cara quer se cagar. Então a empresa tá reconstruindo o boneco pra entender por que tudo deu errado. Mas algo de mais errado acontece. O cara pega um choque e vai conhecer Jesus pessoalmente. E aqui nós temos o Andy, que é claro, ficou traumatizado. Ele conta a história real de que um homem possuiu um boneco e tentou roubar a alma dele. E ninguém acredita, porque parece uma história que o menino que ficou doente da cabeça inventaria. Então as coisas são muito complicadas. Um casal vai se responsabilizar pelo Andy, enquanto a mãe dele tá se recuperando. E a mulher que tá organizando isso, muito provavelmente, é uma assistente social. Ela diz que o Andy tá
viajando na maionese e que inventou um conto de fadas pra tentar lidar melhor com tudo que aconteceu. O Andy vai pra casa com a nova família e ele quase morre em um acidente porque o pai dele inventa de dirigir olhando pra trás. Então a gente já viu que essa família aqui é muito doida também. E o Andy conhece a Kyle, que também mora com esse casal. Mas depois a gente fala dela. O Andy ganha um quarto muito bonito com vários brinquedos. E entre esses brinquedos aqui, a gente também tem um cara legal. Mas calma que esse aqui ainda não é o Chuck. O Chuck tá com um assistente que recebeu uma ordem de se livrar do boneco. E ao invés de meter o boneco no lixo, ele decide levar o boneco pra casa. Já avisei que vai dar merda isso. O Chuck pega o telefone e liga atrás do Andy. E depois dá um jeito de ir atrás do garoto. Ele faz o assistente de refém com uma pistola d'água. E ele simplesmente mata o assistente a troco de nada. O Chuck encontra o Andy. E como nessa casa já tinha um cara legal, ele mata o boneco e dá um bocado de porrada na cabeça dele e enterra o boneco. Depois que o Sr. Simpson achou a estatueta quebrada e nem a Kyle nem o Andy assumem a culpa, os dois ficam de castigo. E ele aproveita pra se conhecer melhor. Quer ouvir o seu nome ao contrário? Caio. O Andy vai xingar o cara legal, mas depois de ver que ele tá com pilha, ele decide ficar com o boneco e andar com ele de um lado pro outro. Pelo amor de Deus, Andy, afaste desse brinquedo. Tu não tá traumatizado pelo primeiro filme, não? O Andy acorda amarrado na cama e o Chuck começa a lançar as magias dele lá. Só que por sorte do Andy, a Kyle chega, mas essa anta nem vê que o moleque tá tudo amarrado, que tem um boneco em cima dele. E assim, tanto faz, ela não liga pro que tá acontecendo. E os pais do Andy chegam e veem essa cena e acham que foi a Kyle que amarrou ele, só pra ele não dedurar ela. E ninguém liga pro que o Andy tá falando. Tipo assim, se tivesse sido a Kyle, tu acha que o Andy não teria falado alguma coisa ao invés de ficar acusando o boneco? O mesmo boneco que ele tá acusando direto aqui, falando que o boneco tá amaldiçoado. E a criança falar que tem um diabo doido mexendo com ela? Pô, provavelmente tem. No outro dia, o Andy e a Kyle vão pra escola. E o Andy continua contando as histórias, mas só que ninguém se importa e ninguém acredita nele. Enquanto isso, o Chuck continua perseguindo ele. E é claro, o Andy começa a sofrer bullying, porque não importa a cidade, não importa a história. Crianças americanas sempre fazem bullying. O Andy fala pra professora que tem um moleque enchendo o saco dele. Mas nessa altura do campeonato, a professora já odeia o Andy. Ainda mais depois de ver que ele tem um papel que tá escrito isso aqui. E ela ainda acha que foi realmente ele que escreveu. A professora tranca o Andy na sala, junto com o boneco. E quando ela volta, ela dá de cara com o Chuck, é claro. O Chuck desce a porrada nela. Olha o tamanho desse boneco. Dá um chute na cara dele que é fim do problema, cara. Eu já falei isso aqui. O Andy volta pra casa e os dois continuam duvidando dele e querem até devolver o Andy. Enquanto isso, ele tenta se defender sozinho do Chuck, porque ninguém quer ajudar o moleque. E é claro que isso aqui não vai dar certo, porque o Chuck ataca ele e depois ataca o Sr. Simpson. E é claro que a Kyle e a mãe chegam e acham que é tudo culpa do Andy. E antes do Andy ir embora, ele diz pra Kyle que o Chuck tá no porão e que ela tem que ter muito cuidado. E ela tem cuidado? É claro que não. Ela joga o Chuck fora e depois descobre que o boneco original tá enterrado no quintal. E depois de ver que algo de errado não está certo, ela vai avisar a mãe e acaba não conseguindo chegar a tempo. Então ela tem uma luta com o Chuck, que tem uma força colossal pro tamanho dele, e ele consegue derrotar ela. Vaca, me feriu. E depois disso, ele ainda obriga a garota a pegar o carro e dirigir em direção ao Andy. A Kyle dirige igual uma maluca e consegue jogar o Chuck pra fora do carro e ainda atropelar ele. Mas é claro que isso aqui meio que não serve pra nada, porque o Chuck tem uma força colossal. O Chuck entra no lugar que o Andy tá e acaba matando o assistente social e sequestra o garoto. A Kyle vai atrás de carro, para o caminhão e tenta salvar o Andy, mas tudo isso aqui acaba numa grande perseguição. O Andy corre pra dentro do depósito e o Chuck começa a lançar magia dele pela 100ª vez nessa franquia. E assim, o Chuck deixa a faca em cima do peito do Andy. Garoto, pega essa faca, enfia desse boneco, sai correndo, por favor, bicho. É só o que eu te peço. Mas assim, o Chuck ficou muito tempo no corpo do boneco, então ele não consegue mais mudar de corpo com o Andy. Então dá de perseguição de novo. Eles causam uma confusão no lugar, causam mais uma morte, mas o mais importante de tudo é que eles causam a morte do Chuck, que acaba dentro da máquina e totalmente lascado de novo. Ao menos era isso que eu achava, porque o Chuck aparece mais uma vez e dessa vez sem as pernas. Mas aí o Andy tá com um líquido fervendo nele e salva a Kyle. E no final de tudo, a Kyle tá com uma mangueira nele e ele acaba explodindo. E assim, o Chuck é mais uma vez vencido. Só que todo mundo sabe que ele vai voltar. No seu aniversário, vai ganhar um presentinho. Brinquedo assassino. Esse filme aqui já começa mostrando o estado do Chuck. Isso aqui, mano, não é nem um boneco mais, tá ligado? Já acabou o Chuck, não tem nada dele aqui. Não tem magia das trevas que salva isso aqui. Mas é claro que eu tô completamente errado, porque isso aqui vai dar ruim. Com toda certeza vai dar ruim. Aqui nós estamos na reunião da empresa e eles estão falando sobre o Andy e sobre como ele quase acabou com a empresa, justamente por falar que o boneco quase matou ele. E é foda porque se a gente parar pra pensar, nem o Andy e nem a empresa tem culpa disso, porque o Chuck lançou uma magia lá, toda maluca, se apoderou do boneco e não é culpa da empresa. Nessa reunião, eles estão pensando se ele lança o boneco de novo.
novo, já que a propaganda negativa pode ter estragado com tudo. Mas ele decide que eles vão lançar o boneco porque o brinquedo é pra criança, não pros adultos. Tipo assim, meu amigo, não é a criança que comprou o boneco, são os pais. Então, se eu não pude jogar Yu-Gi-Oh! Porque as cartas eram diabólicas, tu acha que algum pai vai comprar um boneco endemoniado pros filhos? Não, nada a ver, irmão. É claro que vão. O Sr. Sullivan ganhou um dos bonecos e ele leva pra casa. E é aqui que tudo começa a dar errado. O Sullivan tá de boa lá, jogando golfe na casa dele, e o Chuck começa a passear pelo lugar. Coisas estranhas começam a acontecer, e o Chuck começa a brincar com todos os brinquedos da casa, e deixa o velho todo mijado. E é aqui que a gente tem a primeira kill do Chuck no filme. O Chuck volta pra essa missão de ir atrás do Andy, que já é um moleque de 16 anos, e tá indo pra escola militar, e eu acho que realmente dessa vez vai dar ruim pro Chuck. Até porque nunca deu bom pro Chuck, né? Ele sempre se lascou. O Andy chega na escola militar e já leva uma dura do sargento dizendo que ele tem que crescer e esquecer essa fantasia de brinquedos assassinos, porque agora ele vai virar cabra macho, porque ele é do exército. Aí ele faz o corte militar, e uma curiosidade, os romanos inventaram o corte militar porque assim os inimigos não podiam agarrar ninguém pelo cabelo, pra poder cortar a garganta do pessoal. E no meio disso, passa um novo comercial do cara legal, e o Andy fica como? Ele vai pro quarto e lá ele conhece um amigo, que vai ser o colega de quarto dele. E começa toda aquela papagaiada militar. Daí o cara começa a humilhar o Andy na frente dos outros, coloca medo nele, diz que tem que respeitar, vai humilhar outro cara e humilha uma garota também chamada Silva. Só que essa mina chama o sargento de otário na frente de todo mundo. Eu disse imbecil, senhor! Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aí ele manda ela pagar 25 flexões, só que ela é muito braba e ela paga as flexões e ainda termina com uma mão só. O Tyler, que é um garotinho que tá encarregado de entregar a encomenda pro Andy, abre a caixa e decide brincar um pouco. E o Chuck dá um susto no moleque. E assim, vale lembrar da regra. O Chuck agora tem um novo corpo. E a regra diz que ele tem que trocar de corpo com o primeiro ser humano que descobriu que ele era um humano no corpo de brinquedo. E nessa história aqui, esse humano é o Tyler. O Andy vai falar com a D. Silva, que eu vou chamar essa de Silva pra ficar mais fácil. Ele vai falar com a Silva e ela ensina ele a atirar melhor. O Chuck tenta roubar a alma do moleque, mas os militares aparecem e salvam o Tyler, sem saber que estão salvando o Tyler. O Andy continua se lascando e no meio disso, ele vê o Chuck e ele entra em choque. E depois de tudo isso, olha a loucura que o cara diz pra ele. Este é meu rifle, esta é minha arma, isto é pra atirar e isto é pra brincar. Mano, sério, bora em frente, bora em frente. O Chuck acaba indo pro lixo e começa a pedir ajuda. E o cara do caminhão, achando que é uma pessoa, vai ajudar. E quem acaba indo conhecer Jesus é ele mesmo. E assim eles têm a segunda kill do Chuck. O batalhão inteiro vai pro caminhão e nisso, o Andy já sabe que vai dar merda. Porque depois disso, o Chuck aparece no quarto dele e faz ele se peidar de medo. Então, o Chuck conta pra ele que agora ele vai possuir o Tyler. Aí o Andy finalmente faz o que todo mundo deve fazer, que é dar uma sapatada na cara do Chuck. E começa a descer a porrada nele. Mas aí, esse otário aqui aparece e leva o boneco embora. O Chuck tenta recuperar o boneco na madrugada, e assim, eu mesmo jamais iria atrás do Chuck na madrugada. E como o cara é um coronel, ele manda todo mundo levantar e ficar andando em círculos no meio da madrugada. Muito bom, parabéns, viu, seu cocô? O Chuck continua tentando pegar o Tyler, que ainda não entendeu que o Chuck é um boneco que tá possuído, e os dois ficam meio que brincando, e o Chuck é pego por uma das garotas, e eles passam batom nele, e ele fica mordidão. Agora é guerra. O Chuck acaba fazendo mais uma vítima, mas dessa vez ele mata o cara de susto, sem nem precisar se mexer direito. Padeceu. O Andy continua sendo humilhado no exército e ele tenta falar com o Tyler e dizer pra ele não acreditar no Chuck, mas adivinha só, o Tyler não se importa. O barbeiro dá de cara com o Chuck e decide cortar o cabelo do boneco, porque, né, não sei, ele vê o boneco e fala, pô, muito cabelo no boneco, bora cortar. Mas aí o Chuck decide mandar o barbeiro conhecer Jesus. E é isso, galera, tá morrendo um por dia aqui na escola militar e tá tudo certo. E aqui o lance é o seguinte, vai rolar um caça-bandeira com armas de verdade, só que as balas são de mentiras, porque se tu levar uma bala de verdade, tu morre e acaba o jogo. Só por isso, porque senão ia ser mesmo. Mas o Chuck, vendo isso, decide trocar as balas por balas de verdade, porque ele quer que tudo vá pra casa do cacete mesmo, dane-se. O Andy dá uma passeada com a Christian e ele fica com ela porque, sim, a Christian é a de Silva, só pra deixar claro. Depois disso, ele pede ajuda pro Whitehurst, que é um nome ruimzinho pra cacete de falar. Ele pede ajuda pro cara porque ele sabe que ele viu o barbeiro morrendo. Então ele sabe que o Chuck tá vivo. Então é justamente por isso que ele diz que ele não vai ajudar porque ele tá morrendo de medo. O Tyler vai pro meio da floresta junto com o Chuck e quando o Chuck tenta roubar o corpo do moleque, o Tyler se assusta e mete a faca no Chuck e sai correndo, que é o que o Andy deveria fazer várias vezes. O Tyler é muito mais inteligente que o Andy, na moral, mano. Os militares pegam o Andy, mas no meio disso aparece o Tyler e diz que tem alguém do mal perseguindo ele. O Chuck usa o rádio pra negociar com militares porque ele sequestrou a Christine e nessa hora, meio que ninguém diz pros caras que é um boneco. O pessoal fica em choque e fica tudo confuso e a equipe vermelha que tava com as balas de verdade aparece metendo pipoco em todo mundo. E depois disso, eles percebem que eles acabaram matando o general de verdade. Aí eles param de atirar uns nos
os outros. Só que aí começa outra confusão, porque o Chuck joga uma granada no meio da galera e o cara com o nome horrível, o White Rush, tal como o Capitão América, pula em cima da granada e salva todo mundo. Nisso, o Andy fica possesso e sai correndo atrás do Chuck. O Tyler tenta pedir ajuda de um policial, só que não dá muito certo. E o Andy e a Christine tentam salvar o garoto, que acaba indo pra casa dos horrores com o Chuck. E depois de uma troca de tiros e de uma perseguição, onde o Chuck acaba ficando sem parte do rosto e sem braço, e ainda cai dentro de um ventilador gigante, finalmente eles conseguem se livrar do boneco maluco. No seu aniversário, vai ganhar um presentinho. Brinquedo assassino. A noiva do Chuck já começa com um show de referências. A gente tem aqui o departamento de polícia e um dos policiais tá indo no depósito de provas. E aqui a gente vê a máscara do Jason e a máscara do Michael Myers, mostrando que esse universo aqui é o pior pra se morar, porque tem 3 assassinos em série, e dos bons ainda. Na verdade tem 4, mas eu tô me adiantando aqui. O policial vai num cofre e pega alguma coisa e coloca dentro de um saco preto. E é claro, vocês sabem do que eu tô falando. Ah, mas veja bem, Devaneios. O Chuck terminou outro filme todo fodido, todo quebrado. Irmão, vai aprendendo. O cara sempre volta. Esse policial aqui tá indo levar o saco preto pra alguém, mas é claro que ele fica altamente curioso com o conteúdo. E vocês conhecem o ditado, né? A curiosidade matou o gato. Nesse caso, o policial. E é exatamente isso que a gente tem. A gente tem aqui a nossa primeira vítima do filme. Só que não foi o Chuck. Quem fez isso aqui foi, na verdade, a nossa primeira dama, a Tiffany. Ela pegou o saco preto e foi embora de lá. E ela foi pro altar bizarro e medonho que ela tem de vários bonecos. E ela usa parte desses bonecos pra costurar e consertar o Chuck. E aqui a gente conhece o Dave, ou Davi, né? Mas enfim, é o Dave, que tá indo pra casa da Jade pra poder levar ela ao baile. E a gente conhece também o tio dela, que é um policial meio durão e controlador. E o papo é que, na verdade, o Dave não ia levar ela pro baile, e sim o Jesse. Mas como o tio dela não gosta do Jesse, ele teve que armar toda essa história aqui. E é sério, o tio dela é tão desgraçado que ele pediu pro amigo policial dele parar o carro dela, o carro que ela tava, só pra impedir ela de ir ao baile. E aí tu tá se perguntando, quem são esses caras? Cadê o Chuck? Relaxa que vai fazer sentido. E falando do boneco demoníaco aqui, ele tá em um pentagrama rodeado por velas. E é claro, como a Tiffany aqui é uma amante do voodoo, ela mete a magia, fala uma língua lá dos demônios e usa o poder pra trazer o Chuck de volta. Mas de início, isso aqui não dá certo. Então, alguém bate na porta da Tiffany e é aqui que a gente conhece o Damon, um cara todo gótico e sombrio, que mostra pra ela a foto de um cara que ele acabou de matar. E a Tiffany fica toda animada e ela fica perguntando como é que ele fez isso, o que foi que a vítima sentiu, porque ela sente o maior tesão em assassinato. Cada um com sua loucura, né? Mas logo, ela reconhece as unhas pintadas da foto e percebe que na verdade é uma foto do próprio Damon. Você nunca matou ninguém, matou? E ela briga com ele porque ela é doente, né? E ela acha que, tipo assim, ela não pode ficar com um cara que não mata ninguém, porque ela gosta disso e se o cara não gostar, eles não são compatíveis. Mas aí ela percebe que o Chuck sumiu. E isso só quer dizer uma coisa pra gente: o Chuck tá de volta. Então, só pra lacalhar, ela faz o cara se abaixar e procurar o boneco dela, só pra ver se o Chuck mata ele, né? Só de graça. E esse mano aqui, na verdade, tá doido pra afogar o ganso com a Tiffany. Mas o Chuck aparece só pra dar o ar da graça. O Damon começa a caçoar do boneco e joga o Chuck no chão. Então a Tiffany acorrenta o cara, porque ela é doida, e ela coloca o boneco em cima dele. E depois começa a dançar. Mas é aquilo, a gente sabe pra quem que ela tá dançando aqui. Então sim, a gente tem o Chuck de volta e fazendo a sua primeira vítima. O Chuck fala pra Tiffany que ela tá muito linda. E agora a gente tem o nosso casal formado. E voltando pro outro canal do filme, a gente vê o tio da Jade chegando. E ele descobre que ela mentiu pra ele. Então é claro, ela vai ter que voltar pra casa. O Jesse fica muito mal com isso, mas diz que ele não pode impedir eles de se ver. A Tiffany fala pro Chuck que ela encontrou o anel que ele ia dar pra ela. E que desde que ele morreu, ela usa o anel o tempo inteiro, porque ela pensou que ele ia pedir no casamento. Mas o fato é que ele não ia fazer isso. Ele só tinha esse anel guardado porque ele é extremamente caro. Você tá ficando maluca? E depois dele tirar ela pra merda, dizendo que nunca pensou em casar com ela, ele diz que precisa mudar de corpo, porque ele tá odiando esse corpinho de boneco. Só que é aquilo, como o Chuck avacalhou, ela diz que acha melhor ele ficar com um corpo de boneco mesmo. E manda ele se lascar, porque ela vai se vingar do que ele fez pra ela. Então ela fica toda deprimida e chora ao lado do corpo do Damon. E pela manhã, ela vai se livrar do corpo do cara. Mas a coitada não consegue levar a caixa sozinha. Então, por sorte, ela vê o Jesse e pede ajuda dele. Irmão, se esse cara soubesse o que tem na caixa, ele ficar traumatizado. Ele vai ficar traumatizado, mas ainda não. E o mais engraçado é que rola isso aqui. Quem falei? Onde você se meteu? Está acompanhado? Tô cuidando de um nojentinho. Tá, é doido, mano. Que criança que tem essa voz? Só se ela fumar 40 cigarros por dia. E aí, a Tiffany lá em cima do Jesse, dizendo que eles podiam sair pra fazer alguma coisa. E ainda bem que o Jesse é o cara mais fiel do filme, porque senão iria acabar dentro de uma caixa também. Enquanto isso, o Chuck tá passando o tempo na tranquilidade. E pra zoar ainda mais com ele, a Tiffany comprou uma boneca pra ser a noiva do Chuck. Mas é claro, isso aqui é o que mais vai lascar ela, porque ele pega a aliança que tava com a boneca e ele usa isso pra serrar a grade. E assim,
ele se liberta. E enquanto a Tiffany tá na banheira assistindo A Noiva do Frankenstein, o Chuck pega uma faca e vai atrás dela. Ela mete um chutão nele e aí o Chuck vai pro plano B. Ele joga a TV na banheira e vocês sabem o que acontece. E depois disso, o Chuck vai lançar lá o seu voodoo maluco e faz a Tiffany mudar de corpo com a boneca. Tipo, ele faz isso depois dela morrer. Mas sem problema, porque deu certo. E dito isso, é só seguir o roteiro. E logo depois disso, a Tiffany fica desesperada, porque agora ela é uma boneca. E ela procura no livro de voodoo como é que ela pode reverter isso. E aqui a gente tem um problema no filme. Porque assim, o Chuck fala pra ela que eles precisam usar o amuleto que tá enterrado com ele. Mas a gente tá aqui no quarto filme e isso nunca foi citado. Tanto que o Chuck fica o tempo inteiro tentando trocar de corpo com as pessoas. E ele faz isso na moral, tipo, ele coloca a mão na pessoa e começa a falar as palavras mágicas dele. E aí tu pode falar, pô, eles esqueceram isso daí e agora inventaram essa parada. Mas irmão, ele acabou de pegar a Tiffany e trocá-la de corpo. Por que eles precisam de um amuleto agora? Pra mim, o Chuck tá inventando isso aqui só porque ele quer passear. Então segue o roteiro e bora continuar falando do filme. Então a Tiffany fala que eles precisam ir buscar o amuleto agora mesmo. Eles precisam ir pra Nova Jersey. E a gente tem essa cena. Claro, eu piloto e você vai pedalando. Somos bonecos, sua burra! Como eles não podem sozinhos, a Tiffany tem uma ideia. Ela liga pro Jesse e oferece $500 pra ele pegar os bonecos e levar até o cemitério de Nova Jersey. O que é bizarríssimo. Só que aí o Jesse pede $1.000, a Tiffany aceita e ele vem correndo. Eu não posso julgar o cara, eu faria o mesmo. A Tiffany então se maqueia e a gente tem o nosso visual icônico da noiva do Chuck. Porque assim, Chuck pode ter algum filme ruim, ser tosco às vezes, tá ligado? Mas o visual dos personagens é ótimo até hoje. Barbie, morra de inveja. O Jesse então vai falar com a Jade e fala que eles precisam ficar juntos e que eles podem fugir. E eles podem fugir agora mesmo, porque agora ele tem $500 e vai pegar mais $500. Aí eles podem pegar esse dinheiro, usar todo e depois eles viram um mendigo, sei lá. A Jade aceita e os dois botam um pé na estrada. Mas o Chuck acha que isso aqui vai dar muito errado. Eu só dou 6 meses. Se ela engordar, cá pra 3. O tio da Jade percebe que tem um furgão na frente da casa dele e que esse carro aqui é do Jesse. Então ele decide arrumar um jeito de ferrar o cara. E a gente tem o Chuck e a Tiffany que precisam chegar ao cemitério, então eles vão dar um empurrãozinho pra ajudar a fuga do casal. E meu irmão, acontece o seguinte, o tio da Jade tava planejando colocar um pouco de droga no furgão do Jesse, pra poder ferrar com ele. Mas quando ele tá dentro do veículo, ele escuta uma risada satânica. E quando ele vai ver o que é, ele dá de cara com 2 bonecos, que estão de frente pra um monte de prego. E daí dá pra imaginar o que acontece. A Tiffany e o Chuck ficam muito orgulhosos do seu feito, mas rapidamente eles escondem tudo, porque o casal tá voltando. E nunca que eles limparam isso aqui tão rápido, mas, de novo, segue o roteiro. E quando o casal aqui tá na estrada, o policial, que é pago pelo tio da Jade pra aparecer e encher o saco, para o furgão e a Jade fica desesperada, porque sabe que esse policial aqui vai fazer de tudo pra lascar eles. E enquanto isso, o Chuck tá doidaço dentro do furgão. O policial entra, vai revistar o lugar, ele quase encontra o corpo do tio da Jade. Mas nisso, a Tiffany fecha o baú e o Chuck, que tava com um pouco de droga que o tio da Jade deixou no furgão, pega essa droga e joga de lado. E é claro que isso aqui ia lascar o Jesse. Mas como o Chuck e a Tiffany realmente precisam chegar no cemitério, o nosso boneco assassino aqui vai fazer alguma coisa a respeito. E o que eu posso dizer? Ele tinha um isqueiro, ele tinha um carro cheio de gasolina e um sonho. Aí ele uniu o útil ao agradável. E ficou desagradável pro policial, porque ele acabou virando carvão. E é claro, essa explosão aqui faz todo mundo ficar em choque. E algumas pessoas falam que foi o Jesse e a Jade. Então os dois vão embora de lá, e como eles não sabem o que aconteceu, um fica pensando que foi o outro. O Dave liga pros dois, dizendo que eles estão sendo procurados por múltiplos assassinatos, porque eles encontraram um isqueiro perto da explosão. Isqueiro esse que ligava a Tiffany ao assassinato do policial no começo do filme. Então eles acham que os dois aqui mataram o policial, explodiram outro policial e que mataram o tio da Jade, porque ele sumiu. E o nome dele é Warren, mas pra mim eu vou continuar chamando de tio da Jade. O Dave fala que sabe que eles não mataram ninguém, mas que eles deviam se entregar, só pra poder esclarecer tudo. Eles falam que ninguém vai acreditar neles, o que é verdade. Só que o foda aqui é que um fica desconfiando do outro, então nem eles acreditam nele. E o plano deles é continuar levando os bonecos pro cemitério, porque aparentemente a prioridade é pegar os $1.000, muito mais prioridade do que ser inocentado. O Jesse para o furgão e os dois vão se casar numa capela, porque esse juiz de paz aqui não viu o noticiário. E cara, enquanto os dois estão fazendo os votos de casamento deles e sendo declarados marido e mulher, o tio da Jade acorda. Sim, esse cara acorda com a cara toda lascada de prego. E o Chuck termina de dar um jeito nele. O Jesse e a Jade se hospedam no hotel. E o clima piora, porque eles vão ver jornal
jornal, e no jornal o policial fala que um deles pode ser o assassino e o outro pode não saber, ou tá sendo feito de refém. E aí continua um desconfiando do outro. Aparece um casal aleatório aqui no quarto deles e começa a elogiar eles, fala que eles são muito bonitos e propõe até uma parada entre 4 pessoas que eu não posso narrar no YouTube, só que eles estão lá só pra roubar eles. O Chuck e a sua noiva percebem isso e decidem cuidar dessa parada. Eles esperam um tempo, depois eles vão no quarto dos ladrões e quando eles estão no rala e rola, você já sabe o que é que rola aqui, né? E é aquilo, como os dois são malucos, o Chuck vê isso e ele fica muito apaixonado pela Tiffany, tanto que ele pede até ela em casamento. E pra deixar tudo mais bizarro, a Tiffany se emociona, então ela começa a chorar. Isso faz ela pensar, se ela consegue chorar, será que o resto do encanamento funciona? E então a gente tem aqui uma cena que eu não posso narrar no YouTube, porque sim, os dois conseguem fazer aquilo, mesmo sendo de borracha. Você tem camisinha? Tiff, O que é? olha pra mim. Eu sou todo de borracha. A Jade liga pro Dave pra dizer que ela realmente acha que o Jesse é o assassino. Só que o Jesse também liga pro Dave e ele fala a mesma coisa. E pra deixar os dois ainda com mais medo, uma funcionária do lugar acha o corpo do casal no quarto. Então continua um desconfiando do outro. Então do nada aparece o Dave, como se ele morasse do lado do hotel que eles estavam. E o Dave fala que ele tem certeza que nenhum deles é culpado, porque tá um mais aterrorizado do que o outro. Ele diz que tudo não passa de um mal entendido e sugere que na verdade o tio da Jade que tá matando as pessoas, porque ninguém achou o corpo dele ainda, ele tá desaparecido. Só que tudo piora quando o Dave começa a sentir um cheiro podre e ele vê um pouco de sangue. Então é aí que ele acha o corpo do tio da Jade. Então ele entra em choque, ele pega a arma do cara e tenta se defender porque ele acredita que ele tá em perigo. Então a gente volta aqui à estaca zero. O Jesse tá com medo da Jade, a Jade tá com medo do Jesse, e isso aqui faz o Dave entrar em parafuso. Ele chama a polícia, mas então o Chuck e a Tiffany apontam a arma pra ele. E pô, coitado do Dave. O cara fica transtornado e ele acaba sendo atropelado por um caminhão. E pô, ele não é atropelado não, pô, ele explode, tá ligado? Isso aqui é uma explosão. E eu declaro aqui que nunca um ser humano teve a mente tão perturbada em tão pouco tempo. Porque primeiro que ele viu um corpo, depois ele pensou que os amigos dele eram assassinos. Daí ele viu 2 bonecos se mexendo e apontando a arma pra ele. E depois ele foi atropelado por um caminhão. Esse aí morreu completamente confuso. O Chuck e a Tiffany mandam o Jesse dirigir o furgão e fazem todo mundo de refém. Só que eles ouvem na rádio que sei lá como a digital do Charles Lee Ray foi encontrada em uma das cenas dos crimes. Então, eles vão exumar o corpo do cara e isso vai fazer com que o amuleto se perca. O Chuck e a Tiffany então roubam outro carro e se preparam para mudar de corpo com o casal. E aí eles ficam na tranquilidade, fazendo os dois de refém. Então é aqui que o Jesse e a Jade têm uma ideia. A ideia é de fazer os dois brigarem. O Jesse fala pro Chuck que a Tiffany não lava a louça e que ela não sabe cuidar de uma casa. E quando o Chuck manda ela limpar tudo, a Tiffany fica mordida e começa a tacar a louça nele, porque ela fala que ela faz de tudo por ele e que ele não quer lavar nenhum prato por ela. Aí rola uma discussão e no meio disso, a Jade taca a Tiffany dentro do fogão. Então o Jesse faz o trailer virar e rola um grande acidente. A Jade apanha da Tiffany, o Jesse até ajuda, mas no final o trailer explode. E no meio dessa confusão toda, a Jade é sequestrada pelo Chuck. O que é muito engraçado, porque ele apontava pra ela e é ela que carrega ele. Colega, joga esse cara da ponte e dane-se. O Jesse persegue o Chuck e ele leva a Tiffany na mão. E no fim disso, o Chuck fala pra Jade entrar no caixão e pegar o amuleto. O Jesse aponta a arma pro Chuck e consegue recuperar a sua esposa. E como o Chuck aqui é um safado, ele joga uma faca na costa do Jesse só de zoeira. E depois, do nada, a Jade e o Jesse estão amarrados. Tipo assim, não é possível, cara. Não é possível que esse bonequinho aqui amarrou os dois. Mesmo ele estando armado. Mas não tem problema. Porque aqui, a Tiffany percebe que eles têm que morrer. Porque eles estão fazendo muita merda. E ela gosta muito desse casal aqui. Porque eles têm futuro. O que leva a Tiffany a dar uma facada no Chuck. E depois os dois travam uma luta com uma pá. A Tiffany é esfaqueada. E finalmente, o Jesse faz alguma coisa. Ele dá uma pasada no Chuck. O que faz ele cair no buraco. O detetive do caso aparece. E ele vê aquela cena bizarra. Dos dois apontando a arma pro Chuck. Um boneco dentro de um caixão. Então ele percebe que na verdade os dois não fizeram nada e que o culpado é o boneco. E no fim disso, pra manter a tradição, a Jade pega a arma e mata o Chuck, porque ele morre em todo o filme. O detetive libera a Jade e o Jesse porque sabe que eles não fizeram nada. E no fim disso tudo aqui, a Tiffany dá a luz e o detetive acaba sendo assassinado pelo filho do Chuck, o que deve ter levado o Jesse e a Jade pra prisão, porque ninguém vai acreditar na versão dele da história. No seu aniversário, vai ganhar um presentinho. O Chuck, brinquedo assassino. O Filho do Chuck é um filme amaldiçoado de ruim. E a nossa grande pista aqui é a introdução, porque olha só como é passado os créditos do filme. E sim, eu sei que tu sabe o que é esse negócio branco aqui e o que tá acontecendo. Mas esse filme, de fato, começa com uma família recebendo um pacote com um brinquedo. E a menina deixa de lado porque ele é muito feio. E depois, quando anoitece, a gente vê uma câmera em primeira pessoa e esse boneco tá andando por aí. Até que ele é encontrado pelo pai da menina. E ele logo vira estatística. E como o boneco aqui é encapetado, ele sai logo correndo
correndo em direção à mãe, pra colocar 2 na estatística. Mas tudo isso aqui não passava de um pesadelo do filho do Chuck, que acorda se mijando. Esse boneco aqui foi encontrado pelo psicótico Psy, o cara que é tido como um dos melhores ventrílocos da Europa, o que é muito fácil pra ele, porque o boneco fala de verdade. O boneco aqui tá vivendo toda uma crise existencial, porque ele não sabe nada da vida dele, e ele vive tendo pesadelo, onde ele é maníaco e psicopata. Só que no fundo do coração dele, ele sente que ele jamais machucaria ninguém. E a única coisa que ele tem certeza é que, na verdade, ele veio do Japão. Ele fica se perguntando como é que são os pais dele, que ele quer muito conhecer. E meu patrão, tu tem a sorte de não conhecer os caras. E beleza, chamar de sorte também não dá nem pra chamar, porque a vida do rapaz aqui é uma merda. Então aqui a gente vê o Papai Noel que tá levando presentes pras crianças, mas o saco dele é cortado e aí aparece o Chuck. E no fim, o Papai Noel aqui é mandado pra entregar presente lá no céu. Mas tudo isso não passa da gravação de um filme, porque vai ter um novo filme do Chuck. Chuck vira psicopata, estrelando o Chuck e a Tiffany. Porque aparentemente, depois de tantos casos que envolvem o boneco, ele virou uma lenda urbana. E pra avacalhar de vez com a história, a gente tem a volta da atriz que faz a Tiffany. Ela pessoalmente, no caso, porque ela ainda dubla a boneca. Só que dessa vez, ela tá fazendo o papel dela mesma, como uma atriz nova do novo filme do Chuck. Segura essa metalinguagem aí. A Jennifer Tilly tá muito atribulada porque ela só faz papel tosco. Ela só tem papel de gostosona e tudo mais. Então agora, ela quer fazer uma coisa diferente. Ela vai tentar o papel de Virgem Maria. Enquanto isso, o filho do Chuck tá vendo a televisão e ele vê o Chuck e a Tiffany na TV. E um detalhe chama a atenção dele: os pulsos dos bonecos. Porque neles, dizem que eles foram feitos no Japão. Então é claro, na cabeça dele, só pelos dois serem do Japão, eles já são os pais dele. Então nisso, ele dá um jeito de se livrar do ventríloco e sair correndo numa cena muito engraçada. E eu tenho que dizer que por mais que ele corra muito estranho, ele corre melhor que o Flash. Então, sem explicação nenhuma, ele consegue ir de Londres até Los Angeles. E o cara vai parar em Hollywood, onde a gente tem a Jennifer Tilly tentando convencer o papel de Virgem Maria, mas falhando miseravelmente. O produtor fala pra ela que ela não é boa pro papel de Virgem Maria, porque ela fala de um jeito todo sexualizado o tempo inteiro. Mas pra provar que ela pode ser sim uma boa virgem, ela propõe dormir com ele. Enquanto isso, o boneco chega nos estúdios e ele dá de cara com um bocado de coisa medonha. Mas finalmente, ele vê as coisas medonhas que ele tava procurando, o Chuck e a Tiffany. E ele não entende que os dois aqui são bonecos e continua tentando acordar os seus pais. Então ele pega um colar que foi deixado com ele e ele tem a brilhante ideia de falar alto as palavras que estão no colar. E é claro que isso aqui dá certo, porque dane-se. Depois de sei lá quanto tempo no inferno, os dois voltaram pra vida e vieram pra dentro desses dois bonecos aqui, que são bonecos de um filme. Os dois acordam e a gente tem essa cena aqui. Mas quem é você? Shitface. E assim, o Chuck não perdoa e ele fica avacalhando o moleque o tempo inteiro. Logo o Chuck, que tem a porra de uma cicatriz na cara. Parece que o garoto caiu da árvore da feiura e bateu em todos os galhos na queda. Então ele mostra que ele veio do Japão e dane-se. Ele fala, eu vim do Japão, e aí eles percebem que eles são os pais daquela criança. Só porque eles também vieram do Japão. Porque é isso, né? Tu veio de um lugar, tu já é da família da pessoa. É assim mesmo que funciona, cara. O Lucas Neto é primo da Mônica. A família toda agora tá reunida, mas antes que eles pudessem se inteirar sobre tudo, uma pessoa que trabalha no estúdio chega pra consertar os bonecos, porque eles estão com defeito. E ele pega a Tiffany e acaba abrindo ela e vê essa merda aqui. E 2 segundos depois, o casal bizarro faz o cara perder um pouco a cabeça. E é claro, o romance tá no ar, porque os dois estão malucos e se esqueceram que eles acabaram de brigar no cemitério e estavam mortos por causa disso. E nisso, o filho do Chuck se mija de medo. A Tiffany fala que ele teve um acidente e o Chuck também fala que ele teve um acidente. E do nada, o filme levanta uma discussão sobre gênero. Como se essa discussão aqui do filme fosse ser levada a sério. Irmão, isso é um filme do Chuck. Nada que for colocado em tela vai ser levado a sério. E ainda mais porque o filme também parece que quer que tudo vá pro cacete. Ele só precisa de um toquinho de crescimento. Mas então, o filho do Chuck vai ter 2 nomes. Um feminino e um masculino. Glenn e Glenda. E no meio disso, a Jennifer Tilly acaba entrando na sala pra pegar uma barrinha que ela escondeu no Chuck. E a gente tem uma cena da Tiffany se encantando com a Jennifer. Porque, é claro, as duas são a mesma atriz. E rola uma cena bizarríssima da Jennifer pegando a cabeça do cara que tava no chão, achando que era cenográfica. Mas é claro, logo ela percebe que não é. A imprensa inteira vai pro local pra saber o que aconteceu e também pra fofocar um pouco. Eles pedem autógrafo e dane-se, porque aqui é Hollywood. A Jennifer vai embora de lá com seu motorista, que é apaixonado por ela, e a família do Chuck dá um jeito de ir junto no limousine. A Tiffany fala que ela planejou tudo, que ela vai pegar o corpo da Jennifer, o Chuck vai virar o motorista, e eles vão fazer a Jennifer Tilly engravidar. E o Glenn ou a Glenda vai ficar com o corpo do bebê que vai nascer. E assim, mesmo ela tendo segurado uma cabeça humana agorinha, ela ainda assim vai dormir com o produtor, porque ela quer o papel, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Chuck e a Tiffany colocam seu filho pra dormir, mas antes de dormir, ele
ele pergunta pros dois por que eles são assassinos. O Chuck fala que ajuda a relaxar e que é uma tradição de família. A Tiffany fala que eles têm um problema, que eles são viciados e que, como eles são pais agora, eles têm que parar de matar. E os dois fazem uma promessa. Eles prometem que nunca mais vão matar de novo. Mas vocês sabem que isso aqui vai acontecer. E a Jennifer vai ter um encontro com o produtor. E sim, Tá se prostituindo pra representar a Virgem Maria? e pra amaldiçoar ainda mais o filme, a gente tem o Chuck, que tem que usar um copinho pra poder acontecer a inseminação artificial. E sim, a gente tem uma cena do Chuck batendo bronha nesse filme do inferno. Um paparazzi aparece, ele acaba batendo foto da Jennifer, e nisso, ele bate uma foto do Chuck também. E no meio da situação, a Tiffany dá uma pancada no produtor. E depois, ela dá uma pancada na cabeça da Jennifer Tilly também. O Chuck não percebe que tem um paparazzi por lá, e que ele pode ter visto tudo. Então é claro, ele decide que ele vai dar um jeito no cara, enquanto a Tiffany tá fazendo isso aqui. Irmão, que merda é essa? O Chuck leva o seu filho pra ajudar, porque ele quer dar um fim no paparazzi, e no meio do caminho, eles encontram ninguém mais, ninguém menos do que a Britney Spears, e eles matam ela no acidente de carro bem proposital. O paparazzi tá na sala dele revelando as fotos, e acaba sendo surpreendido pelo próprio Chuck, mas ao invés de entrar em choque porque ele acabou de ouvir uma risada satânica, e depois do nada apareceu o Chuck atrás dele, ele continua mexendo no computador, mas depois ele percebe que quem tava na bronha em cima da casa era o Chuck, e aí sim, ele fica impressionado. Mas aí, meu patrão, aí já é tarde. E o próprio filho do Chuck tenta ajudar, mas como essa porra aqui é feia pra cacete, o paparazzi se assusta e acaba derramando ácido sulfúrico na própria cara. Então é claro, graças a isso, ele acaba virando duas caras do Batman. E isso deixa o Chuck muito orgulhoso do filhão. E voltando pra casa da Jennifer, ela acorda junto com o produtor, mas eles pensam que tudo que aconteceu na noite passada foi um sonho. Enquanto isso, a Tiffany tá realmente tentando largar o seu vício. E um dos passos mais importantes pra largar o vício é se desculpar com as pessoas que magoou. Daí essa desgraça liga pra viúva de um dos caras que ela matou e pede desculpa. A senhora não me conhece, mas há alguns anos eu matei o seu marido. O quê? Isso é uma piada de mau gosto? A Jennifer sai de casa e quando o motorista dela vai finalmente falar pra ela que ama ela, a Jennifer vomita. E ela chega em só uma conclusão possível. Ela tá grávida. Quando chega a noite, ela vai contar pro produtor dela. A Jennifer fala que pode ser o produtor, porque ela não tá dormindo com ninguém, mas ele fala que ele fez vasectomia. E pra completar isso aqui, ele ainda diz que ela não pode ser Maria, porque ela tá grávida. Mesmo a personagem estando grávida também. Mas eu tenho uma visão muito específica de Maria. Ela tem que ser gostosa. A Tiffany escuta essa conversa e ela começa a ter uma recaída. Então ela liga pra pedir ajuda pra viciados e o cara da outra linha fala pra ela que tá tudo bem alguns deslizes, porque Roma não foi construída em um dia. É um passo de cada vez. Se esse cara aqui soubesse de qual vício que ela tá falando, eu tenho certeza que ele ia falar outra coisa. Mas é claro, esse conselho aqui acaba custando a vida do produtor. O filho do Chuck vê a Tiffany matando e continua ficando maluco. O Chuck fala pra Tiffany que ele não vai aguentar esperar 9 meses de gravidez. Mas a Tiffany explica pra ele que como essa gravidez aqui é mágica, ela leva menos tempo. Então quando a Jennifer acorda, ela já tá extremamente grávida. A Jennifer liga pra assistente dela, mas no meio disso, a Tiffany pega o telefone e começa a falar com a assistente como se ela fosse a Jennifer, porque, vocês bem se lembram, elas têm a mesma voz. E quando o Chuck vai preparar a Jennifer pra mudar de corpo, ele acaba deixando cair uma foto que ele bateu do paparazzi morto. E é claro, isso aqui causa uma discussão entre o casal, porque eles tinham concordado de não matar mais ninguém. E o Chuck falou pra Tiffany que ela que decidiu tudo, e ela decidiu até que o filho deles é uma menina, sendo que o Chuck quer que seja um menino. E o filho deles aparece e diz que os dois não se importam com o que ele quer, porque o que ele quer de verdade é ser os dois. Ou talvez não, porque ele não tem certeza de nada. A única certeza que ele tem é que ele não quer ser um assassino. E o Chuck fala que ele não quer se juntar ao grupinho dos caras que não matam, porque ele sim quer continuar matando. Eu não tenho vergonha de ser um assassino. Tenho orgulho. Não é um vício, é uma escolha. Mas logo depois disso aqui, ele bate no armário e encontra o corpo do produtor da Jennifer. A Tiffany fala que Roma não foi construída em um dia, mas o Chuck mesmo quer saber qual é o corpo que ele vai usar. Então, claro, a Tiffany finge ser a Jennifer e liga pro motorista, pra ele poder vir se lascar aqui. A assistente da Jennifer aparece na casa e vê os dois amarrados, mas o que ela não vê mesmo são os bonecos assassinos, porque o filho do Chuck se vestiu de Tiffany e tacou fogo na assistente. Porque, é claro, depois de ver tanta merda, a Glenda ficou maluca aqui e realmente virou uma assassina. A Tiffany fica meio desesperada e dá um tapão na cara da Glenda, que chora e fica se perguntando quem ela é, quem ele é. Não sabe de nada, pô, tá confusa, tá tudo aqui. Mas é o seguinte, a gente não tem tempo pra drama, porque agora chegou a hora da Jennifer dar à luz. E é aquilo, como o filho do Chuck não sabe o que ele quer ser, ele simplesmente ia ser o que o bebê fosse. Mas tem um problema aqui, porque a Jennifer teve 2 bebês, um menino e uma menina. E agora chegou a hora deles trocarem de corpo. Mas como a Glenda não escolheu o que ela quer ser, todo mundo fica gritando. E a Jennifer também, coitada, fica gritando desesperada pelos seus bebês. Isso é loucura! E olha que a minha tolerância pra loucura é alta! E nem o Chuck tá tancando o próprio filme. Ele fala que isso aqui é uma loucura, que se é preciso fazer
fazer esse monte de parada pra virar humano, ele prefere ficar como um boneco pra sempre. Até porque virar humano é muito complicado. Tipo, tu fica doente, tu fica velho, e ele não quer isso pra ele, não. Ele fala que tá tudo bem, porque ele é um assassino notório, ele tem uma noiva e ele tem uma criança. Mas a Tiffany diz pra ele que isso não é o suficiente, e que ela quer ser humana de novo. Então, ela fala que vai abandonar ele. O Chuck, então, tenta matar a Jennifer, mas o motorista consegue se soltar e salvar a sua amada. Só que ele morre sem dizer pra ela que ama ela. Que ele tá o filme inteiro tentando falar isso aqui e ele não consegue. E de novo, a gente tem uma briga de casal. E no fim disso, a polícia chega e a Jennifer conta tudo que aconteceu e ela consegue sair inocente da história. Não sei como, mas ela conseguiu. Só que é aquilo, como a vida dela é uma merda aqui, a Tiffany persegue ela até o hospital e consegue dopar ela. Mas quando vai rolar a mudança de corpo, é claro que o Chuck chega, fazendo referência ao Iluminado. A Tiffany continua a magia, enquanto o Chuck tá quebrando a porta, mas é claro, ela vai de comes e bebes. E vendo isso aqui, o filho do Chuck fica atribulado e isso tudo termina numa luta de karatê, porque, né, eles são japoneses. E pra continuar a tradição, o Chuck acaba morrendo no próprio filme de novo. Depois dessa confusão se passam 5 anos e a gente vê a Jennifer, que agora cuida de 2 crianças, o Glenn e a Glenda. A empregada fala que o Glenn é muito gente fina, que ele é muito legal, mas que a Glenda é uma psicopata. Então ela pede demissão. E sim, ela é demitida. Demitida dessa vida. Porque no fim, a Tiffany conseguiu o que ela queria. Ela conseguiu mudar de corpo com a Jennifer. E agora, junto com o Glenn e a Glenda, eles são uma família perfeita. Só que aí, o Glenn recebe um presente. Simplesmente o braço do Chuck. E é claro, ele é atacado e se mija todo. E esses aqui foram os 5 primeiros filmes do Chuck. E é claro, depois disso aqui tem muita coisa. Tem mais alguns filmes, tem mais uma série. Só que esse filme aqui fecha esse ciclo dessa história. Então, se vocês quiserem mais vídeos sobre Chuck, é só dar um like nesse vídeo e comentar. Que aí sim eu vou ver que vale a pena eu continuar assistindo essa saga e trazer o resto dos filmes. No mais, eu deixo vocês aqui com a minha playlist de sagas. Então assistam e sejam felizes. Tamo junto, valeu e falou!